Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao nosso Questão de Linguagem. Vamos falar de UEL 2021, tá? Hoje eu trago para você então as alterações pelas quais a prova passou. Vou falar dos temas, dos conteúdos que já apareceram nos últimos anos, né? Fazer aquele gráfico de incidência tal que vocês tanto curtem. E também vou resolver duas questões aí que são exemplares de como esses conteúdos podem aparecer. Tá? Então deixa o seu joinha e vem aqui para minha tela compartilhada para a gente não perder tempo não. Então olha só, eu quero que você, né, observe que eu estou olhando para informações retiradas do Manual do Candidato que está disponível lá no site da instituição, tá? A interpretação de texto, claro, tem que ser também a interpretação do manual. Então tá lá, né? Vestibular UEL 2021. Primeira coisa, claro, né? A prova foi modificada na sua estrutura, teremos uma fase única, tá? Só essa data aqui que não está mais valendo, né? A gente ainda não sabe qual será a data de aplicação dessa fase única da UEL, tá? Teremos, né, uma prova única dividida em duas partes. Uma parte será a prova de conhecimentos, outra parte será a prova de redação. Legal. Para a prova de conhecimentos, a famosa prova de conhecimentos gerais, primeiramente, tá? Lembrando, a prova da UEL é uma prova bastante interdisciplinar, tá? Ela tem essa característica muito forte, então você encontra questões ali, né? Lembrando, questões de múltipla escolha, questões que misturam conteúdos, que misturam disciplinas, né? Então, eventualmente você tem uma questão de história misturada com biologia, tá? Isso tudo pode acontecer, né? E você terá então 36 testes, 36 questões de múltipla escolha, englobando aí, né, as disciplinas de artes, biologia, filosofia, física, geografia, história, matemática, química e sociologia, tá? Essa é a prova de conhecimentos gerais. Teremos também uma prova de língua portuguesa. Então, né, veja que a prova de língua portuguesa será a parte, portanto, com suas 10 questões, tá? 10 questões do tipo teste também, 10 questões de múltipla escolha. Legal, a gente vai dar uma olhada daqui a pouco nos conteúdos que aparecem, né, que poderão aparecer aí nessa prova de língua portuguesa, tá? Lembrando que a UEL tem uma lista de leituras obrigatórias, tá? Então você vai ter questões de análise linguística, de língua portuguesa, mesmo daquilo que a gente poderia chamar de gramática, tá? E você vai ter questões de literatura que abordam obras, legal? Obras cuja leitura é obrigatória. Legal. Por fim, temos a prova de língua estrangeira, tá? Serão 4 questões, também do tipo teste. Legal. Então, lembrando, né, a prova da UEL tem sido uma prova temática, então você tem um tema gerador ali, né? Veremos como isso pode aparecer, tá? Nesse nosso vestibular de 2021, mas sempre uma prova muito bem feita, muito integrada, né? Não é aquela prova que diz que é interdisciplinar, né? Só para dizer, é uma prova de fato interdisciplinar, tá? Posteriormente, a gente vai olhar aqui para a prova de redação,
tá? Então, né, excepcionalmente, veja, o manual já traz essa informação para você, tá? Você vai excepcionalmente lidar com um único tema, muito provavelmente por causa do cronograma, né, que já está bastante atrasado aí, para facilitar a correção, né, e a entrega das notas em tempo, você terá um único tema, tá? Para produzir uma dissertação argumentativa, tá? Um texto dissertativo argumentativo. Belezinha, esse texto, né, vai ser baseado em uma coletânea. Essa coletânea pode ter elementos verbais e não verbais. Você pode ter, sei lá, né, um artigo de opinião, um trecho de um verbete, uma charge, uma tira, né, uma letra de canção, tá? Tudo isso pode ser motivador para a sua dissertação argumentativa. Legal, então, né? Uma prova única, dividida em duas partes, prova de conhecimentos e redação, tá? Prova de conhecimentos, como eu te falei aí, será composta por testes, tá? Que vão ser subdivididos, então, né, em conhecimentos gerais, língua portuguesa e literatura e língua estrangeira. E a prova de redação à parte. Legal. Dito isso, né, eu queria falar dos conteúdos, daquilo que a gente tem observado nessas provas da UEL, tá? Por isso, eu fiz aquela incidência, né, que vocês adoram. Peguei os últimos 5 anos, né? Eu sempre digo isso para vocês. Peguem, né, os últimos 5 anos do vestibular, tá, que vocês vão fazer e analisem o que tem acontecido, né? Mesmo que haja mudanças, mesmo que haja alterações, como aconteceu na Unesp, né? A prova do tipo dissertativa se tornou teste, né? Como você tem aqui uma mudança na UEL também dessa natureza, olhe mesmo assim para aquilo que já vem acontecendo, tá? O gráfico de incidência dos conteúdos é super regular. Eu peguei todos, né, os tipos de questões dissertativas e testes, coloquei no mesmo balaio, né, e os índices foram esses aqui, tá? Então você tem, né, interpretação, tá? Literatura e gramática, nessa ordem de incidência aí. Por acaso, né, eu tive a curiosidade também de colocar só os testes e a proporção se mantém a mesma, tá? Então você tem aí, né, uma prova que é quase na sua metade, tá? E nisso a prova da UEL se assemelha muito às provas das universidades paulistas. Tá? Você tem aí quase que metade da prova dedicada à interpretação de texto. Tá? Pode ser aquela interpretação mais rasa, né? Aquela interpretação num nível de questionar mesmo, né? Informações que estão ali, tipo quem, o como, onde, né? O porquê. Tá? Você pode ter questionamentos que vão para uma estrutura um pouquinho mais profunda, né? De ideias que se complementam, que se opõem, né? E por último, a gente pode chegar na própria ideologia, né? Nos argumentos ali ideológicos que estão por baixo, subjacentes a todo e qualquer texto. Tá? Então, assim, é uma prova de interpretação de textos que varia, tá, no grau de profundidade de análise cobrada. Tá? É uma prova majoritariamente, portanto, inteligente no sentido de que, né, os questionamentos feitos, tá, levam em consideração, por exemplo, a formação discursiva, né, a percepção de que todo texto é ideológico, tá, todo texto tem ali uma ideologia em si. Legal. Dito isso, né, com literatura aqui, os 29%, né, das questões aí desse intervalo, desse ΔT, a lista de leituras obrigatórias, tá? Vale lembrar, né, eu digo que pode cair interpretação de texto, um texto pode ser literário, tá? E ele não estar ali na cobrança,
tá? Da leitura obrigatória, né? Então você pode ter interpretação de textos literários, tá? Os textos podem ser das mais diversas esferas, tá? Então você pode ter da literatura, da publicidade, né? Do jornalismo e assim por diante. Tá? E aí, né, a gramática com 23%. Legal? De novo, né, o que eu sugiro para você? Para estudar a interpretação de texto, né, em algumas semanas, tá? É muito complicado. Então, a minha sugestão é que você, né, atente na hora da prova para a fonte do texto, né, de onde ele foi retirado, tá? Que você faça aquela leitura integral e cuidadosa, tá? Não faz aquela leitura truncada na diagonal, não, tá? Faz aquela leitura cuidadosa, destaca o que você acha de mais importante no texto, tenta fazer paráfrases, tá? Daqui a pouco a gente vai olhar para questões, né? E você vai ver como esses conteúdos podem ser cobrados, tá? Literatura, né? Sugiro que você dê aquela relembrada, né? É super complicado quando uma prova é adiada porque a gente acaba perdendo o ritmo. Então sugiro que você dê uma relembrada, tá? Nas leituras que você fez, com resumos, tá? Que você olhe, né? Veja vídeos na internet aí, né? Procure no YouTube resumos das obras, né? Eu acho que a leitura é muito importante, nada substitui a leitura da obra, mas claro, né? Você tem outros suportes aí que podem te ajudar também, né? Então investigue esses livros aí, obra a obra, tá? E eu acho que a gramática, sim, né, te dá possibilidade de um estudo, digamos, mais de véspera, tá? Então, por isso, eu selecionei aqui os tópicos de gramática que apareceram de 2016 a 2020, né? Dentro desse recorte aí do qual eu falei, né? Então, veja só, essa é uma prova que cobra bastante sintaxe, tá? É uma prova que cobra sintaxe do período simples e sintaxe do período composto, tá? Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Morfologia, cai também, né? E às vezes você tem questões que são assim, ó. O camarada vai lá e soma, né, a morfologia e a sintaxe naquilo que a gente chama de morfossintaxe, tá? Aí, né, o examinador deixa o candidato doido, né? Então você tem a somatória dessas duas colunas aí, tá? Questões de vocabulário aparecem também com menos intensidade, questões de verbos, conjugação verbal, tá? Também aparece aí, mas com menos intensidade. Legal. Eu peguei duas questões da prova de 2020, tá? Se você gostou desse vídeo, comenta, tá? Me faz saber que você gostou, né? Compartilha isso aqui, aí sim para o algoritmo saber que você gostou. E claro, né? Deixa os seus comentários aqui. Você quer que eu analise a prova toda, né, de 2020? Posso fazer esse trabalho, né? Mas eu preciso saber se está tendo audiência isso aqui. Então, por favor, né? Deixa aí nos comentários, deixe likes também, né? E aí eu posso fazer a análise, né, dessa prova como um todo, com os textos, enfim, e não só essa observação rápida que eu vou fazer aqui, tá? Então, olha só, você tinha um texto, né? E eu estou prescindindo do texto. Por quê? Porque as questões de análise linguística são questões mas muito centradas mesmo no excerto, né? Um pouco fora de contexto até. Então, olha só, né? Você tem aqui acerca dos recursos morfossintáticos presentes no trecho, né? Então, você tem um excerto aí, você tem um recorte, você tem um trecho, e as questões de análise linguística vão se basear nisso.
tá? O tímido, em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do universo e que seu vexame ainda será lembrado quando as estrelas virarem pó. Considere as afirmativas a seguir, tá? Muito a cara da UEL. Você tem as afirmativas aí e julga, né, se elas são corretas ou incorretas, tá? É um tipo de prova muito trabalhoso, tá? No sentido de que não tem jeito, você tem que testar um por um, tá? Então vamos lá. O tímido, em suma, é uma pessoa convencida, né? A oração funciona como principal, né? Vejamos, quando a gente começa, né, a destrinchar esse período aqui, tá? A gente encontra um verbo aqui, a gente encontra um outro verbo aqui, ó. Então, o tímido, em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do universo e que seu vexame ainda será lembrado, né? Você tem aqui a locução verbal, conta como um verbo só, quando as estrelas virarem pó, tá? Então, você tem, né, alguns verbos aqui. 1, 2, 3, 4. 4 verbos, consequentemente 4 orações. Esse aqui é um período composto, tá? Quando você olha, né, para o primeiro conjunto, tá? Para a primeira frase verbal organizada em torno do verbo ser, você tem, né, essa oração aí, tá? Como a oração principal, sim, é verdade, tá? Então você tem, imagine, né, uma oração de número 1 aí e subordinadas a essa oração de número 1, você tem duas orações, tá? Essa oração aqui e essa oração aqui, ó. Eu vou chamar, né, de 2 e de 3, tá? Então, o tímido, em suma, é uma pessoa convencida, tá? Paro por aqui, oração principal. De que é o centro do universo, né? De que ele, o tímido, é o centro do universo. Primeira oração subordinada. E de que o seu vexame ainda será lembrado, tá? Será lembrado quando? Quando, né, as estrelas virarem pó. Então essas 4 orações estão organizadas assim, né? Oração principal, tá? Oração subordinada e uma subordinada à oração 3, tá? Então nesse desenhinho aí que eu fiz, né? Acho que já fica mais ou menos claro que o que se afirma aqui está correto. Legal. A oração de que é o centro do universo funciona como complemento nominal do adjetivo convencida. Olha só que interessante, né? Quem está convencido de alguma coisa. Então, convencido é um nome, é um adjetivo que tem necessidade de complemento. O seu complemento é uma oração. Então, uma oração subordinada substantiva completiva nominal, tá? Precisa saber desse nome enorme? Não, veja, a prova não te cobrou o nome da oração, tá? Te cobrou a função sintática dela. Então, nesse sentido, a análise sintática do período simples se assemelha muito à do composto e vice-versa, tá? Então, né, tem que estar redondinho o período simples na sua cabeça, tá? Legal. Na oração, quando as estrelas virarem pó, o termo pó caracteriza o sujeito estrelas. É verdade, né? Ó, o sujeito de virarem dentro dessa oração aqui é estrelas, né? Virar aqui é verbo de ligação, tá? É um verbo que liga, que conecta o seu sujeito ao predicativo do sujeito, né? Então, quando as estrelas se tornarem pó, né? Legal. Então, pó caracteriza o sujeito estrelas. É bem verdade o que se afirma aqui. Número 4. No fragmento,
e que seu vexame ainda será lembrado, a oração tem sentido consecutivo. Não é não, viu? Não é não. Sabe por quê? Não apareceu aqui, tá? Mas é como se tivesse, por uma questão de paralelismo, o seguinte, olha só. A primeira oração que você tem aqui, né, é a oração principal, beleza. E aí você tem o tímido, em suma, é uma pessoa convencida. E quem é convencida de uma coisa, de que blá 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 blá, e tem esse E aqui que coordena, tá, as duas orações. Então, esta oração aqui, ó, também é subordinada a convencida e também funciona como complemento nominal, né? O tímido, em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do universo e de que seu vexame ainda será lembrado. Então, opa, peraí, isso aqui não tá bom. A gente ficou com as primeiras 3 corretas. Pode marcar sem medo de ser feliz, alternativa D de dado, tá? Vamos dar uma olhadinha mais adiante aqui na próxima questão que eu separei pra gente, né? É uma questão da prova de 2020 também, tá? Prescindir do texto. E aí coloco assim: acerca do último parágrafo, o projeto é uma parceria da Universidade Federal de Sergipe com a Prefeitura e Delegacia da cidade de Lagarto. Começou há 6 anos e, nesse tempo, foi registrado apenas um caso de feminicídio na cidade. Pelo grupo, já passaram mais de 300 homens e muitas foram as lições. Estou aprendendo várias coisas. Se eu pudesse não errar, voltava para trás, disse o homem. Considere as afirmativas a seguir. Então, de novo, trecho destacado, tal, excerto aqui para você bonitinho. E aí você taca o pau na análise linguística. De novo, ó, complemento. Na questão anterior, complemento verbal, complemento nominal, perdão. Nessa questão aqui, complemento verbal, tá? Então, um caso de feminicídio é complemento verbal. Vamos ver, né? Começou há 6 anos e nesse tempo foi registrado apenas um caso de feminicídio na cidade. Opa, peraí. Um caso de feminicídio foi registrado, só que é voz passiva, né? Um caso de feminicídio foi registrado, um caso de feminicídio é sujeito dessa oração que está na voz passiva. Então, primeira afirmação já não está boa. O sujeito do verbo começou foi citado anteriormente. É projeto. O projeto é uma parceria da Universidade Federal de Sergipe com a Prefeitura e Delegacia da cidade de Lagarto. Começou há 6 anos. Ó, legal. Aqui você tem uma elipse, tá? Então, o sujeito desse verbo aí é oculto, tá? E essa elipse retoma o termo projeto, tá? Então, não é que o sujeito, né, de começou é projeto, né? Na verdade, sujeito oculto, mas essa elipse retoma projeto. Então, tá legal. Dá para aceitar, sim, como correto. Legal. O verbo passaram concorda com o sujeito, mais de 300 homens. Pelo grupo já passaram mais de 300 homens. Mais de 300 homens já passaram pelo grupo. Verdade, sujeito. Veja o verbo concordando com ele. E a expressão as lições é sujeito do verbo foram. E foram... E muitas foram as lições. E as lições foram muitas. É verdade também, tá? Então, a gente tem, né, 2, 3 e 4. Ficamos com a alternativa E.
tá? Então veja, né? Esteja pronto para questões trabalhosas, para questões que te fazem checar item a item, afirmação a afirmação, tá? De novo, uma questão que te cobra aí, sintaxe. Tá? Sintaxe, nesse caso aqui, né, análise sintática da oração, dos termos da oração. Não tinha nenhum questionamento sobre o período composto, tá? Mas então vale ficar de olho nesses conteúdos aí. Eu espero que vocês tenham gostado então do vídeo, espero que eu consiga, né, pelo menos dar um norte aí para você que está estudando, né, meio perdidão com esse adiamento, com esse prorrogamento da data da única fase, né, da UEL. Espero que você tenha gostado, então, obrigado pela companhia e me faça saber, né, será que eu continuo falando de UEL? O que você acha, né? Deixa o seu joinha aí e o seu comentário. Valeu, obrigado e até a próxima, então. Tchau, tchau.